E aí, pessoal? Se a NR26 apareceu no edital do concurso, essa análise aqui é o que faltava para sua preparação. A gente vai direto ao que interessa, com foco total no que as bancas realmente cobram, nas pegadinhas mais clássicas e na estratégia certa para garantir aquelas questões que fazem toda a diferença. Bora dominar a NR26 de uma vez por todas. O nosso mapa da mina para aprovação está aqui, dividido em 5 partes. A gente começa com o foco da norma para concursos, depois mergulha de cabeça nos 2 pilares, as cores e o GHS. Na sequência, a gente vai ver o duelo da rotulagem, decifrar a ficha com dados de segurança e, para fechar, o treinamento. Tudo bem rápido, bem objetivo. Muito bem, vamos lá. O primeiro passo aqui é sacar não só o que a norma diz, mas como ela é cobrada. As bancas, olha, elas adoram criar armadilhas com os conceitos mais básicos da NR26 e é exatamente por aí que a gente vai começar a nossa análise. Vamos começar com o teste rápido, uma afirmação que é um clássico de prova. Pensa aí, essa frase está certa ou está errada? Essa é uma daquelas pegadinhas que aparecem sempre e que podem custar um ponto muito valioso. E a resposta é errado. Como está aqui no slide citando a norma na íntegra, o uso de cores é uma medida complementar. Ela nunca, jamais substitui outras formas de prevenção. Essa informação tem que estar na ponta da língua, porque é aqui que as bancas tentam derrubar o candidato. O ponto é o seguinte, a cor adverte, mas ela não protege, simples assim. Certo, já desarmamos a primeira bomba, agora vamos em frente. A NR26 basicamente se apoia em 2 grandes pilares que a gente precisa dominar. A sinalização por cores, que acabamos de ver, e o tal do GHS, o Sistema Globalmente Harmonizado. Ok, vamos firmar bem esses princípios da sinalização por cor. O objetivo é claro, indicar e advertir, identificar um equipamento, delimitar uma área, sinalizar uma tubulação. Mas aqui, olha só, vem um detalhe que as bancas amam explorar. A norma diz que o uso de cores tem que ser o mais reduzido possível. Ué, por quê? Pensa comigo, um lugar que parece um carnaval, cheio de cor para todo lado, acaba gerando poluição visual, cansaço e, o pior, faz com que os sinais que são realmente importantes percam o destaque. A fadiga visual diminui a atenção. E claro, reforçando o ponto mais importante de todos que a gente já viu, as cores advertem, elas não protegem, elas nunca substituem outras formas de prevenção. E essa imagem aqui ilustra bem o nosso próximo tópico. Olha, se a sinalização por cores é importante, o GHS ele não cai, ele despenca na prova. Praticamente toda a segunda metade da NR26 é sobre ele, então atenção redobrada a partir de agora. Mas afinal, o que é esse tal de GHS? Bom, é basicamente um sistema internacional criado para que a comunicação sobre os perigos dos produtos químicos seja a mesma no mundo todo. A ideia é muito simples. Um produto que é classificado como tóxico aqui no Brasil tem que ter a mesma classificação e os mesmos símbolos de perigo lá no Japão ou na Alemanha. É, literalmente, a linguagem universal da segurança química. E para a prova, é fundamental memorizar que o GHS se baseia em 3 pilares. Primeiro, a classificação, que é o ato de definir quais são os perigos daquele produto. Segundo, a rotulagem, que é como a gente comunica esses perigos visualmente na embalagem. E terceiro, a ficha com dados de segurança, a FDS, que é o documento completo, o dossiê daquele produto. Certo, vamos para a próxima etapa e ver como isso funciona na prática. O grande duelo que as bancas amam explorar é a diferença na rotulagem entre os produtos químicos que são classificados como perigosos e aqueles que não são. As regras mudam e é aí que mora o perigo, para o candidato desatento. Agora, o legal desse slide é que ele resume visualmente todo o conflito. De um lado, os produtos perigosos, com uma lista bem maior de exigências. Do outro, os não perigosos, com uma rotulagem bem mais simples. Vamos olhar em detalhe cada um deles. Para os produtos perigosos não tem conversa. São 6 elementos obrigatórios, todos vindos lá do GHS. Isso vai desde a identificação e composição do produto até aqueles famosos pictogramas de perigo, as palavras de advertência como perigo ou cuidado e as frases de perigo e de precaução. Todos os 6 são obrigatórios. Agora, para os produtos que não são classificados como perigosos, a rotulagem é bem mais enxuta. São, no mínimo, 3 itens, o nome do produto, a informação bem clara de que ele não é perigoso e algumas recomendações de precaução. A diferença é gritante e é exatamente nisso que as bancas apostam para confundir, trocando os itens de uma lista com a outra. E aqui vem uma das pegadinhas mais cruéis e específicas da NR26.
presta muita atenção nisso. Produtos saneantes, sabe, tipo água sanitária, desinfetantes, que são registrados na Anvisa, eles estão dispensados de seguir essas regras de rotulagem da NR26. Por quê? Porque eles seguem a legislação da própria Anvisa. Isso cai em prova e derruba uma galera. Bom, saindo da rotulagem, a gente chega no terceiro pilar do GHS, a Ficha com Dados de Segurança, a FDS. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento completa de um produto químico. Lá tem todas as informações detalhadas sobre os perigos e o jeito certo de manusear com segurança. Um detalhe que vale ouro para as provas mais recentes: o nome mudou. A antiga FISPOC, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, foi atualizada pela Norma Técnica de 2023 e agora o nome oficial é FDS, Ficha com Dados de Segurança. Uma banca bem atualizada pode cobrar exatamente essa troca de sigla. Fica a dica. Agora, um ponto de atenção que a prova pode cobrar. E se o produto for uma mistura? Aí a norma é super específica. Esse fluxograma detalha bem a regra. Para misturas, não adianta só colocar o nome comercial do produto na FDS. É obrigatório listar o nome e a concentração, ou a faixa de concentração, das substâncias que contribuem para o perigo. Pensa, por exemplo, num solvente de limpeza. O rótulo diz solvente alfa, mas a FDS precisa ir além, informando que ele contém, sei lá, 15% de tolueno e 10% de xileno, se essas substâncias forem perigosas e estiverem acima dos limites. É esse nível de detalhe que a norma exige. Mais uma questão com cara de prova. Será que a FDS é uma exigência só para os produtos perigosos? Essa é uma simplificação que pode levar ao erro e é uma fonte bem comum de questões. O que será que a norma diz sobre isso? De novo, errado. Esse slide mostra o pulo do gato da regra. A FDS também é necessária para produtos que, mesmo não sendo classificados como perigosos, podem gerar algum risco dependendo do uso. Por exemplo, um produto que libera muita poeira ou algum vapor em certas condições de trabalho, ele também precisa de FDS. É uma exceção importantíssima de saber. E chegamos ao nosso último ponto, mas que não é menos importante. Afinal, de nada adianta ter rótulos e fichas de segurança perfeitos se os trabalhadores não souberem como usar essas informações, certo? Por isso, a NR26 fecha o ciclo com a exigência do treinamento. O treinamento obrigatório precisa cobrir 4 áreas-chave, como a gente vê aqui. O trabalhador tem que ser capaz de ler e entender o rótulo e a FDS, conhecer os perigos, saber como se proteger e, por fim, o que fazer numa emergência. É a aplicação prática de tudo que a gente viu até agora. Para a gente fechar e amarrar todo o conhecimento. Qual é aquele elemento visual que traça a linha, que separa a rotulagem de um produto perigoso de um não perigoso? Aquele item que é obrigatório em um e simplesmente não existe no outro. A resposta? O pictograma de perigo. A presença daquele símbolo gráfico é a assinatura visual do GHS para comunicar risco. Se essa diferença ficou clara, o ponto central da rotulagem da NR26 foi dominado e a chance de garantir essa questão na prova aumentou, e muito.